Então vamos começar. Vou pausar aqui a música pra gente começar a nossa live de hoje. A gente sempre costuma começar, né, orando, buscando a presença de Deus, para que Ele venha de encontro às nossas vidas. Então, boa noite para quem entrou aí na live. Vamos dar início à nossa live agora, chamando a presença de Deus. Eu quero te convidar aí, você na sua casa, a abrir a sua boca e estar orando, buscando ao Senhor nesse momento, amém? Senhor santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Nessa noite, Pai, primeiro nós queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem ministrado em nossos corações, Pai, por cada palavra que o Senhor tem ministrado, Pai, e tem fortalecido a nossa fé, tem renovado as nossas forças, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada irmão que tem entrado dentro desse projeto junto com a gente, tem buscado ao Senhor junto com a gente, por cada irmão que tem topado aparecer aqui e ministrar uma palavra vinda do seu coração ao nosso, Pai, que tem dito sim para ser usado pelo Senhor, Pai. Esteja abençoando a cada vida, Pai, que está ministrando nas lives, que está recebendo, Senhor, dessas lives, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, de encontro a cada um nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Toca os corações de cada um nessa noite, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar honrando a decisão de cada um de estar buscando mais de Ti, buscando mais a Tua face, Pai. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha revelar a nós a Tua face, venha revelar mais os Teus segredos aos nossos corações, Pai. Nós declaramos nessa noite que o nosso coração está aberto e disponível para a Tua palavra, Pai. Vem de encontro às nossas vidas, vem invadir o nosso coração, invadir os nossos lares nesse momento, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, porque nós estamos aqui, porque nós queremos mais de Ti, porque nós estamos famintos e sedentos de Ti e da Tua presença, Pai. E a Tua palavra fala que bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados, Pai. E nós cremos, Pai, na Tua palavra e cremos nas Tuas promessas, Senhor. Por isso nós te pedimos, vem saciar a nossa fome, Pai, em nome de Jesus. Esteja usando, Senhor, a ministrante dessa noite, que não seja ela falar, mas sim o Senhor através da vida dela, Pai. Usa como instrumento em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, queridos. Amém para quem... Boa noite para quem entrou aí durante a oração. Na nossa live, eu vou estar convidando agora a ministrante da noite. Espera aí. Convite. Hoje quem vai ministrar pra gente é uma gata, gente. Esperar só conectar. Boa noite, a paz do Senhor para quem entrou aí. Conectou. Oi, lindona! Ei, A a paz paz do Senhor, da bênção? graças a Deus na bênção e você. A bênção, graças a Deus. Ah, então tá bom. Palavra toda sua. Né? Amém. É a paz do Senhor para todo mundo aí, né? Muito tempo, né? A gente não vê, né? Não vê todo mundo, né? Mas eu tenho certeza, né, que está todo mundo na graça e na paz do Senhor Jesus, né? Que é isso que a gente deseja aí, né? Que a paz do Senhor esteja inundando as nossas vidas aí. Amém? Eu queria hoje, né, compartilhar com os irmãos uma palavra que eu tenho estudado, né, esses dias atrás aí, estudado um pouco, né, sobre o livro de Reis. E aí, numa palavra, né, quando eu estava lendo, assim, Deus tocou, né, na passagem, e falou muito ao meu coração. Eu gostaria realmente de estar compartilhando com os irmãos essa palavra, que a palavra de Deus é tão bom, né, quando ela fala com a gente e traz aquele consolo, aquela paz. E essa palavra, né, que trouxe, né, meu coração uma paz, para estar mostrando quão grande, quão misericordioso e quão glorioso é o nosso Deus. Então, eu gostaria de, né, da mesma maneira que essa palavra falou comigo, eu gostaria de estar, né, compartilhando um pouquinho aí com os irmãos nessa palavra. Está lá em 2 Reis, né, quem quiser estar abrindo aí, tá? 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao 23. 2 Reis 6, do 8 ao 23. Amém? O livro de Reis, ele, no todo, ele tem uma característica assim, né, meio peculiar, né? Vocês que já leram, quando leram, sempre começa, né, a partir de, né, 1 Reis, 2 Reis, falando dos atos do rei. Então, sempre começa assim, falando do rei, quanto tempo que ele governou,
e se fez o que era reto aos olhos do Senhor, e se não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, Deus, né, no livro de Reis, Deus tem essa preocupação, né, de estar transmitindo para a gente o que foi um reinado de Israel e os reis realmente que se comprometeram a estar caminhando nos caminhos do Senhor, né, estar reto aos olhos do Senhor, e aqueles que não estiveram, né, esse compromisso, não tiveram esse compromisso de estar caminhando reto aos olhos do Senhor, porque a preocupação do Senhor é essa, né, que nós possamos estar caminhando reto aos seus olhos. E as pessoas, né, que estão à frente, as autoridades, né, a preocupação, né, qualquer autoridade, né, não só administrativa, mas eclesiásticas, qualquer autoridade familiar, né, a preocupação e o compromisso das autoridades são essas, né, de estar andando reto aos olhos do Senhor. E, infelizmente, na história de Israel, a gente vê, né, a grande parte, né, dos reis que foram levantados, a grande parte, infelizmente, não andou reto aos olhos do Senhor. Né? E Deus fala, não guardou os mandamentos, não serviu com todo o seu coração, que toda a sua alma. Né? Então, andar reto diz respeito a isso, né? a guardar e a servir ao Senhor com todo o coração e com toda a sua alma, né? Com toda a sua razão, com todo o seu sentimento, com toda a sua emoção. Então, esse a preocupação do Senhor. E no livro de Reis tem a especificidade, né? Essa preocupação de Deus está sempre nos mostrando quem está andando reto e quem não está andando reto. E nessa passagem aqui de 2 Reis, capítulo 6, vai falar, né, especificamente aqui no ministério de Eliseu, porque o livro de Reis sempre vai estar apontando para a gente os homens de Deus que acompanharam aquele reinado e qual que é a mensagem que aqueles homens de Deus queriam levar. E, né, a suma da palavra dos profetas, né, para estar levando aos seus reis, esse o objetivo era esse, de estar mostrando o poder, a glória e a misericórdia de Deus. Né? Então, você lê qualquer profeta aqui no livro de Reis, ele deixa muito claro para a gente o ministério de Elias e depois o seu sucessor Eliseu. Né? Mas os outros também, né, que têm seus livros próprios lá, ele vai, né, tá dando o ministério, mas o foco é esse, é mostrar para o povo, né, quão grande, quão glorioso, quão poderoso e quão misericordioso é o nosso Deus. E essa passagem de hoje, ela vai mostrar justamente isso, e ela me marcou nesse sentido, porque assim, ela mostra, né, ela faz uma síntese realmente do objetivo de Deus, né, ao relatar para a gente o livro de Deus, dos reis, ao deixar o relato aí, o que a gente tem que estar entendendo aí, né, ao estar lendo o livro de Reis, e o propósito desses profetas ao ministrar. Então, ele vai falar, né? Não vou ler tudo, vou só contextualizar, e nós vamos ler só uma parte do 6, do 8 ao 23. Então, aqui, né, o contexto o profeta era Eliseu, o rei de Israel era Jorão, né, que é o filho de Acabe, foi, né, o sucessor Acabe. Depois de Acabe veio o filho dele, né, Acazias, depois ele morreu, Acazias morreu, reinou 2 anos, e veio Jorão. Então, Eliseu está nesse contexto aqui, né, tá também no início do seu ministério também, né, Jorão também no início do seu reinado. Então, vai mostrar aqui as experiências desse rei com Eliseu e como que Eliseu, né, ele transmite esse recado realmente de quão grande, poderoso e misericordioso é o nosso Deus. Então, no início, aí vai ter o rei da Síria, né, que a gente sabe quanto, né, que o povo de Israel sofreu, né, perseguição dos outros povos, da Síria, depois vieram os assírios, né, até levá-los ao cativeiro. Então, aí é o rei da Síria, Ben-Hadad, o rei Jorão e Eliseu. Então, o rei da Síria, né, está nesse momento aí realmente de perseguição ao povo de Israel. Então, ele fazia estratégias, né, planejava estratégias de guerra, de ataque a Israel, e todas as vezes que ele planejava, o Eliseu, né, com permissão do Senhor, revelava para Eliseu e ele revelava para o rei de Israel, para Jorão, qual que era a estratégia do rei sírio, né, Ben-Hadad. E o rei começou a ficar encabulado com aquilo, mas
como assim, né? Toda estratégia que eu, né, tudo que eu planejo como estratégia para atacar, logo de seguida, né, o rei de Israel já fica sabendo. Então, o rei, né, com esse Jorão, falando, alguém só pode ter alguém no meu exército me traindo. Né? Então, chamou um dos seus servos lá, né, do exército lá, e perguntou quem que está traindo, porque não é possível que todas as estratégias que eu levanto, né, de acampamento para poder, tá, né, tudo certinho para poder atacar Israel, no dia seguinte eles já estão, né, como diz, eles já estão com contra-ataque. Então tem alguém no exército realmente falando, né, traindo. E o servo, né, dele lá fala, não tem ninguém no nosso exército que está traindo. É o homem de Deus, Eliseu, que está informando para o seu rei, né, para o rei de Israel, as estratégias de guerra. Então, assim, o rei fica muito, né, irado com isso, fica muito irado com Eliseu, né, e assim, pelo que a gente vai lendo anteriormente na Bíblia, ele já sabe quem é Eliseu, né, já teve a experiência, inclusive, que vai falar da cura de Naamã, e que, né, quando ele foi lá realmente para ser curado, Naamã mandou uma carta para o rei, né, para Jorão, falando que queria receber essa cura. Então, assim, Jorão já tinha esse contato com Eliseu. Né? Então, ele falou, olha, juntou um exército e falou, vai atrás o rei, né, rei Haddad, Ben Haddad, vai atrás, né, do homem de Deus para matá-lo, né, para capturá-lo realmente, para ele poder né, acabar com a estratégia, que nós temos esse intento de atacar Israel, realmente ele está no nosso caminho, ele está atrapalhando. Então ele monta um exército, né, e para poder ir atrás de Eliseu, realmente, para poder capturá-lo. Então isso aí está do 6, do 8 ao 13. Aí agora nós vamos ler do 14 ao 23, para a gente entender o desenrolar, né, dessa história aí, né, como que se deu isso aí. Então, fala assim, 6:14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então, a estratégia aí do rei aí da Síria foi mandar o seu exército à noite, né, para poder capturar Eliseu. E o moço 15. E o moço do homem de Deus, né, o ajudante aí, né, de Eliseu, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são que estão conosco do que estão com eles. Olha que tremendo. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Tremendo isso, né? E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que a buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que visse. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirá. Ferirás tu o que tomastes prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram e beberam, e o despiu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Então, assim, né, eu achei tremendo. Assim, tem várias coisas aqui, né, que faz a gente refletir, nos dá essa segurança, né, de entender, de ter a certeza de quão grande é o nosso Deus. Né? Só que ele exige aqui algumas coisas. Então, eu queria a gente está trabalhando alguns pontos aqui que fala
em intimidade, né? Quando fala abrir os olhos, e no final aqui, né, como que Eliseu agiu com esse povo. Então era um exército que foi para prendê-lo e no final as coisas, né, mudaram aqui. Eu vou pedir só o gato um pouquinho de água aqui, só um pouquinho que eu tô meio com a garganta seca. Ô gato! Gato! Não tá me ouvindo. Vou chegar aqui, eu tô precisando de água, ele saiu. Ô gato! Ó, gente, saiu. Vamos ver se ela aparecer aqui. Então, o que a gente, né, quando eu estava lendo essa palavra, quando fala assim, Eliseu falando com o moço dele, não temas, porque Eliseu no seu ministério, quando ele começou, né, iniciou, né, passou do ministério de Elias para ele. E o que ele pediu? Ele pediu porção dobrada, né? Então, uma coisa, né, que esse ato, né, de Eliseu de pedir a Elias porção dobrada, o que a gente pode estar entendendo, aprendendo com isso aí? É aquela o quanto realmente o que ele quer de Deus. Né? Ele já sabia que Elias era um homem de Deus, né, que tinha a unção do Senhor, mas mesmo assim ele ainda pediu porção dobrada. Então, a primeira coisa, né, que ao ler essa palavra aqui, que fala com a gente, que marca isso, é a sua intimidade com Deus. Né? Ela vai depender do quanto realmente você vai buscar de Deus, do quanto que você vai querer. E nessa fala de Eliseu aqui, você vê o tanto que ele quis de Eliseu, que realmente assim, ele foi um discípulo de Elias. Né? Então, ele sempre busca. Então, na primeira, né, nesse ato aqui dele, do Senhor estar revelando para ele quais são as estratégias do rei assírio, para ele estar revelando para o rei de Israel. Isso tudo é o quê? É uma intimidade que ele, né, que ele criou, que ele desenvolveu. Né? E isso é importante, né, para a gente, enquanto servos do Senhor, enquanto está buscando de todo o coração, de estar servindo a Ele de todo o coração. Né? É buscar realmente essa porção dobrada, mais e mais dessa intimidade com o Senhor. E ele fala, né, então, pro moço dele aqui, para gente, olha, não temas, né? Não temas porque né, eu conheço quem é o meu Deus, quem é o Deus que sirvo. E ao mesmo tempo que ele estava falando isso para o ajudante dele, ele falava isso, né? Nós vamos aqui para frente para o povo de Israel. E como eu já disse, né, a função dele é transmitir para o povo quão poderoso, quão misericordioso é o Senhor. E nesse contexto aqui desse reinado de Israel, o povo era um povo realmente que estava longe do Senhor, não seguia os caminhos do Senhor, né? O rei realmente aqui, ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então a função do Eliseu teve essa marca, né, de estar mostrando o poder do Senhor. E começou por aí, né? Então ele fala para o seu moço, né, que seria até interessante se esse moço fosse discípulo dele, que temeu, então realmente assim, ele ainda não pegou uma característica de discípulo, porque Eliseu você vê realmente como um discípulo de Elias. Mas o ajudante aqui ainda não estava, né, seguindo muito o caminho, na pegada ainda de discípulo, nesse sentido de temeu. Quando ele levantou e viu o exército sírio ao redor ali deles, ele temeu, mas Eliseu fala, não temas. E fala, olha, abra os olhos e veja, né? Abre os olhos e viu cheio, né, de cavalos, carros de fogo em redor. Né? E fala, olha, no 16, porque mais são que estão conosco do que estão com eles. Então, assim, é uma palavra que realmente assim, traz conforto, né? E quando eu estava lendo esse trecho aqui, nesse versículo, eu lembrei daquele hino que a gente, né, está cantando muito nos cultos, né? Fala, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus, né? Assim que luto minhas guerras. Então, quando eu vi, eu lembrei, não sei se esse hino tem a base nesse versículo, mas quando eu vi, a primeira hino, né, que eu pensei foi nesse, né? Justamente isso, olha, porque aqui parecia que Eliseu estava cercado, né? Parecia que ele estava cercado, mas ele era guardado por Deus, né? Pelos cavalos, pelos carros de fogo, pelo exército do Senhor, porque tinha um exército sírio. Mas em contrapartida, né, Eliseu falou, abra os olhos, porque tem um exército do Senhor. Então, isso, né, outra mensagem, né, que eu gostaria de estar deixando para os irmãos nessa certeza. Tem um exército do Senhor,
né, pelejando contra nós, a favor de nós, né? Então, nós só precisamos o quê? Abra os olhos, né? Abrir os olhos e ter essa certeza, né, do poder, da glória e da misericórdia de Deus para conosco. Mas que nós venhamos realmente buscar, como Eliseu, essa intimidade, para na hora da luta, da guerra, ele ter essa certeza. Olha, não temas, fique tranquilo, só abra os olhos e veja, né, que maior é o que está a nosso favor, né, e que essa luta aqui vai ser tranquila. E aqui nos versículos seguintes ele mostra justamente isso, né? A tranquilidade que é vencer uma guerra, vencer uma luta, né? Quando você está com o Senhor, quando você tem essa intimidade e vai buscar essas estratégias do Senhor. Né? O que nós não podemos perder de vista é isso. É essa intimidade, porque ela é que vai abrir os nossos olhos para que nós venhamos, né? Possamos ver qual que é a estratégia que ele está nos oferecendo para a batalha que a gente está vivendo, seja ela no campo emocional, né, no campo espiritual, no campo familiar, no campo do trabalho, seja ela qual for, né, as nossas guerras, elas são diárias, né, mas é essa intimidade, né, que a gente vai buscar, é essa porção que Eliseu pediu dobrada, é essa quantidade, né, do Senhor, dessa intimidade que ele está indo buscar. Então, é isso que vai nos dar essa certeza, essa garantia, né, de ficar tranquilo, que somente nós estamos, né, ter os olhos abertos para ver, para conseguir enxergar esse exército. Porque não adianta falar assim, o Senhor está comigo, né, o Senhor está no controle, mas você realmente não exercer esse Senhor está no controle. Né, porque você ter essa certeza. E é essa intimidade que faz você ter essa certeza. Olha, não precisa temer. Né, para você falar para você e, se preciso, para o outro. Né? Se for no caso, o outro está vivendo uma batalha. Fica tranquilo, não temos. Maior é o que está conosco, né? Que é o Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso, o Deus misericordioso, né? O Deus tremendo. E aí, continuando, o que Eliseu faz? Olha, além de abrir os olhos e falar tranquilo, ele ainda reverteu a situação. Então, o exército que veio para capturá-lo, para levar até o rei da Síria, olha o que ele faz com esse exército. Né? Então, nós vamos ver aí, né, a misericórdia de Deus aí, a estratégia de Deus aí. Então, fala assim, 18. E como desceram a ele, né, Eliseu orou, né, que a oração ela é esse canal, ela é essa estratégia de intimidade com o Senhor. Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então o exército agora, né, o Eliseu falou, olha, fere de cegueira. Então o exército, né, espiritualmente não sabia mais onde que estava, né, era mais ou menos um coton, convocou, né, e estava agora realmente na direção de Eliseu. E Eliseu pegou esse exército, levou até Samaria, né, que era a capital aí de Israel, né, o texto, né, fala que ele estava em Dotã, é mais ou menos daqui uns 10 quilômetros, né? Eu pesquisei, é mais ou menos 10 quilômetros de Dotã a Samaria. Então, ele andou com esse exército, né? Falando, olha, a pessoa que vocês vieram buscar, eu sei onde ela está, ela não está aqui, eu vou conduzir vocês até lá. Então, foi conduzindo, né, um exército nessa cegueira e os colocou lá no centro de Samaria, lá perante, né, o rei Jorão. E chegando lá, né, Jorão, né, o rei, então, o que a gente entende, né? Esse ato de Eliseu chegar aqui com esse povo é mais uma tentativa de Eliseu mostrar para esse povo, né, que desvia do caminho do Senhor, que não seguia os caminhos do Senhor, fala, olha o poder do Senhor, porque Jorão fala assim quando ele fala assim, o que farei meu pai? Então, né, como eu falei, por que essa intimidade, né, tem de Jorão chamar Eliseu de meu pai? Porque ele já, se a gente vai ler os textos anteriores aqui, a gente já vê que Jorão, ele já teve esse contato com esse poder do Senhor através de Eliseu. Aí Jorão fala, vamos matá-lo, vamos exterminá-lo, né? Estão com o inimigo aqui no nosso território, vão matá-lo? Então, olha o que Eliseu responde, por que matá-los? Né? Por um acaso foi você que os capturou, né? Pelo seu poder, pela sua espada? Né? Não foi você. Quem trouxe o exército aqui foi o Senhor.
né? Então, para mostrar o poder, a honra e a glória do Senhor. É o Senhor que fez isso, né? É o exército do Senhor, é o poder do Senhor que fez isso. Então, mostra mais uma vez, né, para o povo de Israel, né, que eles não precisavam de outros deuses. Né? O Senhor nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele nos basta. Né? Então, mais uma tentativa, né, do profeta no seu ministério aí, de estar mostrando o poder de Deus, né? De estar falando, olha, Ele é grande, Ele é o suficiente, não tem outro exército. Né? Quem é os outros exércitos, os outros impérios? O Senhor Deus, Ele é o nosso Deus suficiente. E aí, o que Eliseu instrui ao rei fazer? Não, você não vai matar, né? Quem está aqui? Olha, gente, o gato chegou aqui, eu vou pedir um pouquinho de água, tá? Me arruma um pouquinho de água. Água, fazendo favor. Alimenta esse povo e manda esse povo embora. Né? E o que mostra aí? Está, né? Mostrando o poder do Senhor. Né? Então, Ele é um Deus poderoso e misericordioso, porque passa por poder, né? A ação humana, o interesse humano era o quê? Matar, exterminar, mas Ele fala, não, pelo a misericórdia do Senhor. Então, o que o Deus, né, Ele, só para fechar aí, né, que eu acho que já estou avançada aí na hora. Chegou a água aqui, gente, aceito? Tomar aqui, aliviar a garganta. Então, o que o Senhor, né, só fechando aqui, nos mostra aqui, né, nesse texto que eu falei que, né, que chamou minha atenção e que eu quero, né, tá deixando isso para os irmãos. Essa certeza que nós temos um Deus glorioso, um Deus poderoso, um Deus misericordioso, que está sempre com você, batalhando as suas guerras. Ele só pede uma coisa: intimidade, para que você possa realmente estar abrindo seus olhos e ver, enxergar as estratégias que o Senhor põe para você. Né? Então, não precisa você batalhar com as suas forças, ficar angustiado, né? Ansioso, não. Busque, né? Ore, como Eliseu orou, busque qualquer estratégia. Peça ao Senhor que a sua oração seja: Senhor, abra os meus olhos. E que Ele vai abrir e vai te mostrar qual o caminho, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Acho que eu prolonguei mesmo o tempo aqui, né? Mas a gente vai falando. Já pensam, né, antecipadamente, desculpa os irmãos aí. Mas a gente gosta quando vai, a gente vai indo junto. Obrigada. Que possa realmente buscar essa intimidade com Deus, para que a gente possa ser mais sensível à voz dele, sensível à vontade dele e ao poder dele, né? Porque a gente serve, pode todas as coisas. E quando a gente tem intimidade, a gente se conecta com ele e a gente não se esquece disso, né? Então, que a gente possa realmente buscar cada vez mais intimidade com o Senhor e confiar no poderio dele e ter os nossos olhos abertos para que a gente possa enxergar o que ele tem feito por nós, né? Porque às vezes falar, Deus está em silêncio. Existe o silêncio onde ele está trabalhando em silêncio, mas existe o silêncio porque você não está sensível para ouvir enquanto ele está trabalhando. Então, que a gente possa realmente ser sensível a isso e perceber que até no silêncio Deus trabalha, ele está operando, ele está batalhando, ele está lutando por nós. Mesmo quando estamos cercados, né? Que a gente possa realmente descansar no Senhor. Gata, muito obrigada por participar com a gente dessa live, por ter sido nas nossas vidas essa noite. Que Deus continue te abençoando cada dia, te usando cada vez mais e usando nossas vidas, porque vai ser uma bênção nas nossas vidas, amém? Para encerrar a live aqui, pessoal, muito obrigada por participar. Aliás, antes da gente encerrar, Gata, você ora para encerrar para a gente, fazendo favor? Ora. Amém. Então, vamos fechar nossos olhos, né, e confirmar essa palavra que o Senhor falou, né, dessa busca, dessa intimidade, e que, Pai, nós possamos estar sempre com os nossos olhos abertos para enxergar e ter a certeza do Deus que nós servimos, que é um Deus poderoso, um Deus misericordioso. Por isso, nosso Deus e nosso Pai, colocamos, Deus, mais uma vez aqui na Tua presença, ó Pai, confirmando, Deus, que o Senhor é o Deus da nossa vida e que nós não precisamos de nenhum outro Deus, ó Pai,
que o Senhor é o Deus suficiente. Aleluia. Nós te pedimos, ó Pai, que nós venhamos cada dia mais ter sede de Ti, buscar intimidade com o Senhor. Aleluia. E que em todos os momentos, Deus, de nossas vidas, que a nossa oração seja: Senhor, abra os meus olhos, para que eu veja, Deus, qualquer estratégia, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem para mim, qual que é a sua provisão para a nossa vida, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo. E que a tua paz, a tua misericórdia venha ser conosco, ó Pai. Não só hoje, Deus, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Amém.